Você já se perguntou como Deus enxerga o tempo? Enquanto nossos relógios marcam segundos, minutos e horas. Será que para o Criador tudo acontece em um único instante? E se os 7 dias da criação não fossem apenas simbólicos, mas o mapa profético dos 7 milênios da história da humanidade? Estamos vivendo o final do 6º dia. Estaria a eternidade mais próxima do que imaginamos? Vamos desvendar um dos maiores mistérios das Escrituras, o tempo de Deus. Porque 1000 anos, para Ele, podem ser apenas um dia, e um dia pode carregar o destino de toda a humanidade. No princípio, antes que houvesse tempo, já havia eternidade, e nela habitava o Eterno, sem princípio de dias. O tempo, tal como o compreendemos, não tem domínio sobre aquele que o criou. Deus não está dentro do tempo, o tempo é que está contido nele. Quando o Altíssimo disse, haja luz, não foi apenas o início da matéria, foi a origem do ritmo, da contagem que marcaria o existir dos homens. Dias, estações, séculos, tudo nasceu em função do propósito. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa declaração não é uma metáfora poética, nem um jogo simbólico. É uma chave, um código revelado nas Escrituras para aqueles que buscam discernir os tempos. Pois, ao longo da Bíblia, o Eterno deixa pistas, ciclos e padrões que ecoam sua natureza perfeita. Na imensidão do universo, a distância não é medida em quilômetros, mas em tempo. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em 12 meses, cerca de 9 trilhões de quilômetros. Ou seja, quando olhamos para uma estrela a 1000 anos-luz de distância, estamos vendo o passado à luz que ela emitiu 1000 anos atrás. O tempo, no espaço, é memória em forma de luz. Assim também é com Deus. Ele vê o passado como presente, o futuro como história. Nada está longe demais para o seu olhar eterno. O tempo é para ele o que a distância é para nós, apenas uma perspectiva limitada. A ciência moderna já nos mostrou que o tempo não é absoluto. Albert Einstein provou que o tempo pode desacelerar ou acelerar, dependendo da velocidade em que se viaja e da gravidade que se experimenta. Um astronauta que viaja a uma velocidade próxima à da luz pode voltar à Terra e encontrar décadas passadas, enquanto ele próprio envelheceu apenas alguns anos. Se o tempo pode ser tão flexível na criação, imagine como ele é nas mãos de Deus. Até mesmo o corpo humano entende o tempo de formas diferentes. Uma única célula pode viver apenas horas, já um neurônio pode durar uma vida inteira. Um bebê percebe um ano como uma eternidade, um idoso como um piscar de olhos. A forma como sentimos o tempo muda com nossa perspectiva, nossa velocidade e nossa consciência. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz, dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Os astrônomos descobriram que o universo está em constante expansão. O próprio espaço-tempo se estende a cada segundo. O tempo não está apenas passando, ele está crescendo. E se o universo ainda está sendo esticado, isso significa que a criação ainda ecoa o haja luz de Deus. Estamos vivendo dentro de um tempo que nasceu da voz divina e que só terminará quando o Eterno disser, basta. 6 dias durou a criação e no 7º, Deus descansou. Esse descanso não era apenas o fim da obra, mas um prenúncio do destino da criação. Na narrativa do Gênesis, Deus criou o homem no 6º dia. Adão surgiu quando a criação já estava praticamente completa, mas é a partir dele que a história da humanidade começa a ser contada. Alguns antigos estudiosos da Escritura perceberam que os 7 dias da criação não eram apenas um registro do passado, mas também um espelho profético do futuro. A ideia não é que cada dia da criação tenha durado 1000 anos, nem que se passaram 6.000 anos antes de Adão. Pelo contrário, os 7 milênios começam com ele. Adão marca o início do primeiro dia da história humana. O 2º milênio vem com os patriarcas. O 3º com Moisés e os profetas. O 4º culmina com a chegada do Messias.
O quinto e o sexto atravessam a era da Igreja, os impérios, a modernidade, e agora estamos ao final do sexto milênio, 6.000 anos desde o primeiro homem. E como no Gênesis, o sétimo dia se aproxima, o dia do descanso, o milênio do reino, e os 7 dias da criação talvez sejam mais do que um princípio, talvez sejam o roteiro do tempo. Vivemos, talvez, as últimas horas do sexto dia. Enquanto os homens medem dias com pressa e meses com medo, o Criador contempla tudo fora da moldura do tempo. Ele vê o ontem e o amanhã como um mesmo ponto de luz. O tempo de Deus não é como o nosso. Ele não se atrasa, não se antecipa, ele se cumpre. Há um dia marcado, uma última trombeta, um último selo. E o sétimo milênio está às portas. E então o rei se levantará, e o que era tempo será consumado pela eternidade. Até lá, resta-nos vigiar, discernir os ciclos, ler os sinais e compreender que tudo está se revelando, não diante do relógio humano, mas à luz do tempo de Deus. A eternidade sussurra no intervalo entre um segundo e o outro. E para quem tem ouvidos, o tempo já está falando. O tempo que recebemos não nos pertence de fato. Ele é um presente concedido por Deus. Cada dia é como uma página em branco que o Criador coloca diante de nós, esperando que seja preenchida com aquilo que tem valor eterno. O problema é que, muitas vezes, trocamos o que é precioso pelo que é passageiro. Investimos horas em preocupações que não mudam nada, em discussões que não produzem fruto, ou em distrações que nos afastam do propósito. Aos olhos de Deus, usar bem o tempo não significa viver correndo, mas viver com direção. Significa medir nossas escolhas pela eternidade e não apenas pelo momento. Há tempo para trabalhar e há tempo para descansar, mas ambos devem ser feitos de forma que glorifiquem a Deus. O próprio Cristo, mesmo com apenas alguns anos de ministério, cumpriu plenamente a sua missão. Ele viveu cada instante segundo a vontade do Pai. Quando aprendemos a enxergar nossos dias como sementes, passamos a semear no que realmente importa: amor, perdão, fé. E um dia, diante do Senhor, daremos contas de como investimos cada minuto. O tempo, uma vez gasto, não retorna, mas enquanto ainda o temos, podemos escolher usá-lo de forma adequada e coerente aos olhos de Deus. Você gostou desse conteúdo? Não se esqueça de curtir o vídeo e deixar sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos temas bíblicos que vão te fazer refletir. Este vídeo não tem a intenção de desrespeitar a fé de ninguém, nem de modificar a história da Bíblia. Nosso objetivo é apresentar um estudo baseado em diferentes perspectivas históricas, explorando os acontecimentos sob outros ângulos. Receba este conteúdo com mente aberta e respeito mútuo.